Bom dia! Estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e nesta manhã recebendo o dirigente sindical Eliseu Pereira. Seja bem-vindo, Eliseu. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que vão estar nos acompanhando, tanto agora de manhã, depois. É isso aí. Eliseu, estamos nos aproximando do dia 6 de outubro, data das eleições municipais aqui no Brasil. E aí a gente fica com um dever, né, sempre de estar conscientizando a classe trabalhadora, porque esse é um momento muito importante, né? Sim, Larissa. Então, inclusive tem entre a categoria cetista aqueles que às vezes acham assim, mas candidatura para prefeito e para vereador pouco influencia no nosso dia a dia. E isso não é bem verdade. Nós somos afetados de diversas maneiras. Por exemplo, endereçamento. Sim. Quando a gente vai conversar com os prefeitos, a maioria acha que o problema é nosso, quando o problema é da sociedade. Né? A gente já teve a oportunidade, nesse tema inclusive, de reunir com o Ministério Público, com os prefeitos das 27 maiores cidades do estado. É raro você achar um que realmente dá importância para a questão e que queira resolver, né? Então é necessário que o trabalhador entenda a importância dele eleger um vereador, dele eleger um prefeito que tenha uma linha minimamente de olhar para o trabalhador. Sim. E aí aqui na nossa capital, por exemplo, nós temos políticos aí agora se alvoroçando que vão revolucionar a cidade, que vão... E quando a gente olha o passado deles, o cara é pai da reforma trabalhista. É o pai, foi o mentor. Ele criou o projeto e o atual vice-governador do estado foi o relator, ou seja, defendeu o projeto, relatou o projeto lá dentro do Congresso, né? E hoje está aí candidato a prefeito. Então o trabalhador precisa pensar sobre isso. Por quê? Às vezes o cara pensa, isso não me afeta. Como não afeta? Antes da reforma trabalhista, antes da lei de terceirizações, um terceirizado que vinha trabalhar aqui no CTCE, por exemplo, ele entrava ganhando o nosso piso salarial, que não é essa maravilha toda, mas que se comparado ao salário mínimo é bem melhor. Sim. 2.000 e pouco, né? Então, ele entrava recebendo o nosso piso e entrava recebendo o que nós recebemos de ticket. Hoje o cara entra recebendo um salário mínimo e recebendo R$320 de vale alimentação e o vale transporte. E a empresa brasileira de Correios e Telégrafo está há 2 anos tentando achar uma empresa terceirizada que consiga fornecer 120 trabalhadores para triar objetos aqui no CTCE e não encontra. Por quê? O trabalho é muito árduo, o valor pago é muito baixo, então a pessoa entra, ela contrata 20 trabalhadores aqui, daqui 15 dias ela vai contratar mais 20 para se somar aqueles lá, para tentar chegar aos 120 que o Correio põe no contrato. Quando ela contrata mais 20 aqui, esses 20 primeiros já estão saindo. É raro ter um que aguenta 1 mês, 2 meses. Entende? Por quê? Porque a remuneração é baixa, o trabalho é muito árduo e isso é resultado de quê? Da lei de terceirização. Por exemplo, antes da lei de terceirização, a empresa que estava contratando aqueles terceirizados era responsabilizada Ela também? era o que eles chamavam de corresponsável. Então, por exemplo, os terceirizados não recebiam da empresa que os contratou, eles recebiam do Correio. A gente pressionava, ia em Ministério Público, tudo. A reforma, a lei de terceirização isso, né? acabou com isso. Sim, acabou. Então, não recebeu da empresa terceirizada é problema seu. O Porque Correio não você tem foi nada a ver contratado com por você. ela. Na verdade, Larissa, nós já estamos vivendo um processo de quarteirização. Sim. O que a empresa faz hoje? O Correio vai lá, contrata a empresa para fornecer os terceirizados, ela contrata os terceirizados e de imediato obriga eles a criar um CNPJ para eles, para o contrato não ser mais com eles, ser com o CNPJ. Então, se esse trabalhador adoece, a empresa que o contratou tem nada a ver com a vida dele, porque o contrato dela não é com ele, é com o CNPJ que ele criou. Ou seja, né, você é dono do seu trabalho, você é dono do seu horário. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas comprando essa utopia. Isso, na verdade, é uma escravização moderna. É um processo de escravização moderna, que a maioria dos trabalhadores não param para refletir sobre ela. A maioria dos trabalhadores acham que está tudo bem e, na verdade, comprou essa ideia e, na verdade, não é bem assim. Tanto que agora pesquisas recentes aí, como a gente estava conversando antes, tem demonstrado o interesse de uma grande parcela desses trabalhadores voltar a ser CLT. CLT, exatamente. Afinal, o CLT tem horário. Se você passa do horário, você recebe hora extra. Você tem plano de saúde, você tem férias, você tem 13º. E quando você é MEI,
para receber ali, e você vai receber e não vai ter nenhum desconto no seu salário. Você não tem nada disso. Então, acaba que no final, você tá ali trabalhando, não desconta nada do seu salário, mas você também não tem benefício nenhum. Pois nem é. férias. E aí, Larissa, o trabalhador precisa refletir sobre a importância disso, porque na hora da eleição, durante o processo eleitoral, o político, ele fala em saúde, educação, geração de emprego, segurança. Depois da eleição, eles estão lá discutindo venda de áreas públicas, vendas de praças, né, venda de praias. Né, no nosso caso não tem praia pública aqui na capital, mas lá em Aruanã tem. Né. Por enquanto eles estão vendendo as praias da beira do oceano, no litoral. Mas não vai chegar, depois que terminar lá, vai chegar nos rios também. Sim. Então, as pautas da maioria dos nossos políticos pós-eleição não tem nada a ver com as pautas antes da eleição. Porque antes da eleição ele precisa conquistar o seu voto. Eu tive uma experiência, e por isso que defendo os candidatos que nós defendemos. Eu tive uma experiência no início do ano, quando eu adoeci, e eu fui na UPA, a UPA Noroeste. Chega lá na UPA, lotada, não tinha banheiro, quer dizer, o banheiro tem, só não funciona, tá lá lacrado, as portas lacradas porque tá estragado. A pia para lavar a mão lacrada, cadê os políticos? Sim. Eu fui lá, fiquei lá 8 horas numa fila para poder ser atendido. No segundo dia, apareceu lá a professora Cátia Maria conversando com os pacientes e com os funcionários. Porque tem um grupo de pacientes que chega lá doente, chega lá angustiado, e ele acha que toda aquela lentidão, que toda aquela situação vivenciada é culpa exclusiva dos funcionários que ali estão. Não são. E aí, desespera e vai xingar funcionário. Eu vi lá, eu presenciei isso e fiquei observando. E na verdade é falta de estrutura mesmo, é falta de colocar médico. É o desmonte que aconteceu aqui na prefeitura de Goiânia. Proposital, né? Tem que deixar isso claro. Então, a vereadora Cátia Maria estava ali conversando para assim, que dia que a gente viu um outro político desses do centro-direita e imposto de saúde saber lá do trabalhador, do funcionário, que tá acontecendo, da sociedade, o que ele está vivenciando na pele. É verdade, entendeu? Raro, né? Nunca vi. Eu fui aqui no Cais Cândido de Moraes com a minha esposa, bem no iníciozinho do ano, ela passou mal, nós fomos lá, minha esposa passou por volta das 11, a enfermeira me informou que o médico já ia atender ela, que já tinha saído da encaminhamento dela, que eu podia ir embora. Eu fui embora, cheguei no outro dia, minha esposa estava lá sentada ainda. Aí foi que eu falei, não, cadê a gerente? Eu preciso falar com a gerente da unidade aqui, e conversei com a gerente, e danei com ela mesmo, expliquei a situação, falei que eu ia no Ministério Público, e de fato fui, aí a situação se resolveu. Mas por quê? Porque falta estrutura para eles trabalharem. Sim, ali. Falta estrutura. E não só salarial, porque às vezes as pessoas vê os profissionais fazendo greve e acham que é salário. Não é, gente. Nos postinhos de saúde, né, unidades básicas de saúde que tem nas periferias, os CAIs, as maternidades estão todas sem material, sem álcool, sem luva, coisa básica que não dá pra você atender um paciente sem isso. Como você vai atender um paciente sem luva, gente? É básico, né? E isso, né? É óbvio que a gente não tem que tapar o sol com a peneira, tem uma parcela de culpa do governo federal, mas a grande parcela é responsabilidade do município. Sim. Porque não nos esqueçamos que no início do ano o Goiânia perdeu várias verbas porque não fez esse projeto para apresentar. Sim, inclusive do SAMU, né? A questão Exatamente. Do SAMU. Então nós estamos numa cidade que está sendo sucateada por um prefeito totalmente despreparado, um prefeito que na campanha, na propaganda, que é colocado no rádio e televisão desde o início do ano, porque se tem uma área que não falta verba aqui em Goiás, é a área de propaganda do governo, dos prefeitos, do governador, da Alego, das câmaras municipais, para isso tem verba todo dia. Tem. Aí ele coloca assim, Goiânia é cidade inteligente. Eu fico andando por essa cidade, eu penso, gente, mas como Goiânia está atrasada? O prefeito mente que a cidade é inteligente. Aí, por exemplo, você chega na perimetral ali perto da Alfa, tem um semáforo, e antes e depois do semáforo tem um quebra-mola. Peraí, que inteligência é essa? Pra que você põe, em pleno 2024, você põe um quebra-mola antes de um semáforo? Porque se fosse inteligente de verdade, colocava uma lombada eletrônica lá no semáforo, e não um quebra-mola no chão, né?
Então é um negócio assim que não dá para entender. A falta de, falando aqui mais especificamente de trânsito, a falta de sincronia no nosso trânsito. Você anda naquela... semáforo, né? Não tem sincronia. Naquela leste-oeste, quando você sai da Praça Cívica, da Praça do Trabalhador para chegar no Vera Cruz, praticamente todos os semáforos você para. Tem semáforo que não dá 70 metros de um para o outro, você para, porque não tem sincronia. Sim. E assim todas as nossas principais avenidas. E sem falar na questão da fiscalização eletrônica, que não existe mais também. Pois é. Porque aí não tem dinheiro, não tem verba, aí a empresa vai lá, tira, né, os aparelhos. E que quando se tem fiscalização eletrônica, o número de acidente, o número dessas questões no trânsito diminui. E em Goiânia não está tendo isso, né? Pois é, e aí, Larissa, é por isso que a gente tem que pensar em alguém que tenha competência, alguém que tenha experiência, tenha competência demonstrada ao longo da vida. Eu vejo os próprios opositores da candidata que eu vou defender, que é a Adriana Corsi, para prefeita, eu vejo os opositores dela e falam assim, a Adriana é um excelente nome, mas é do PT. Eles criaram no Brasil um clima de 2013 para cá que o PT é o demônio. E essa demonização dos partidos de esquerda, ela atende uma necessidade da direita de estar prevalecendo nos debates. Com certeza. Isso não é verdade, não é bem assim. Inclusive, a direita, o que eles fazem nos últimos anos? É só observar. Os partidos de direita, para esconder seu passado da sociedade, eles mudam de nome. Sim. Você tem Quantos partidos novos não tem aí, né? Que eram o quê? São caras dos partidos que existiam antes. Você pega a União Brasil. União Brasil existia há 12 anos atrás? Não, como é que ele chamava há um tempo atrás? Ele chamava DEM. Democratas. Aí juntou o Democrata com um monte de partidinho nanico, criou a União Brasil. Mas antes do Democrata ele já existia. Qual que era o nome? PFL. Então eles vão mudando, nos últimos 30 anos, eles mudaram de nome pelo menos umas 4 vezes. Agora olha os partidos de esquerda, se eles ficam com essa conversa fiada de ficar mudando de nome para tentar enganar o eleitor. O PT é PT desde os anos 80, quando foi criado. O PCdoB é PCdoB há 80 anos. Por quê? Tem ideologia, tem fundamento, tem alicerce e tem argumento para discutir os problemas da sociedade. Isso que eu ia falar, tem projeto, porque o que a gente vê também na eleição deste ano são discursos esvaziados e nenhum projeto. Tem candidato que só ataca o outro. Exatamente. O que a gente está vendo aqui em Goiânia é só ataca e assim, cadê o seu projeto? Eu vejo um candidato que está sendo muito elogiado pela a mídia de direita que nós temos em Goiânia, que a grande maioria da imprensa de Goiânia, ela fala que é imparcial, mas não é, de direita mesmo, né? Aí eles falam assim, entrevistaram um candidato aí, que está ali entre os principais, né, que é o candidato do governo estadual, e aí ele falando, que eu estava pensando de curtir a vida, de a minha aposentadoria e tal, mas aí eu fui desafiado pelo governador a abraçar essa causa. Pô, quer dizer, eu estava pensando de cuidar da minha vida, não pensar de cuidar dos problemas da sociedade. Aí vem o governador e fala, não, vem aqui, eu vou te apoiar. Então quer dizer que é isso que nós queremos para Goiânia? Alguém que entrou de última hora, assim, porque do início do ano até agora, o mês de agosto, o governador tentou emplacar um monte de nome. Tentou emplacar o nome do atual prefeito, depois desistiu, o nome do Jandarro, o nome de vários aí, né? Aí por fim fechou nesse nome aí. Então, quer dizer, nós precisamos de alguém que está pensando no problema da sociedade goiana já há mais tempo. Que tem trabalhado nesses últimos anos para a melhoria da cidade, né? Tanto como vereadora, depois como deputada estadual, depois como deputada federal, e é por isso que a gente apoia a Adriana 13. Então tá aí o recado do Eliseu. E aí pensar não só na Adriana, mas pensar também nos nossos vereadores, porque não adianta a gente eleger alguém para um cargo executivo, mas no legislativo não dá suporte, né? Sim. Então por isso a gente está defendendo o nome da professora Cátia Maria, o nome da Ana Rita, o nome da professora Ludmila, que são pessoas comprometidas realmente com a classe trabalhadora. A professora Ludmila lá do Sintega, a Cátia também já envolvida há bastante tempo, né? Não só com a causa de professores, mas do servidor, né, municipal, do servidor estadual, todo o trabalho que ela vem desenvolvendo. A Ana Rita também, na assessoria do Mauro, conhecendo as causas, os problemas da nossa sociedade, tá bom? É isso aí, valeu, grande abraço. Nós vamos colocar aqui no final do vídeo, aí no linkzinho, o número da mesma, as páginas delas, para que você acompanhe, conheça, busque conhecer o que estão pensando, né? Nós estamos vivendo um momento, Larissa, onde tem alguns grupos que usam daquilo que é mais importante, mais fundamental para o cidadão brasileiro, para tentar
enganar esse cidadão. E aqui eu estou falando de religião mesmo. Sim, infelizmente. Infelizmente, a religião tem sido utilizada a serviço de alguns interesses. Infelizmente, o que a gente está vendo são pessoas sem projeto nenhum, que a gente está falando aqui, não tem projeto nenhum, mas ela fala assim, por Deus, pela família, pronto, acabou. Aí todo mundo vai ali seguindo e não questiona se isso é verdade. Porque não adianta nada, né, Eliseu, ser a favor de Deus, mas não amar o próximo, não pensar que o próximo tem que ter... Eu não vou nem dizer ser a favor, porque tem gente aí que as práticas dele não deixam claro que tipo são assim, a favor de Deus, virou apenas um amuleto na boca dessa gente na hora, no momento eleitoral. Porque se você se você segue Deus, você deveria ser pelo se menos... tem princípios cristãos, princípios bíblicos. Você deveria ser a favor da vida, da saúde, da educação, de que as pessoas que morem na rua tenham o que comer, que as pessoas tenham moradia, que as pessoas tenham o básico para viver, né? E se também tivesse realmente princípios bíblicos e princípios cristãos, saberiam que o nome santo de Deus não pode ser utilizado em vão, ainda mais em um mundo tão sujo como é o mundo da política brasileira. Exatamente. Pensariam duas vezes, a gente vê aí homens que já tiveram um profundo respeito no meio religioso brasileiro, no meio cristão brasileiro, e que hoje eles falam muito mais em política, os vídeos deles falam muito mais de política do que propriamente de Deus, do que propriamente de salvação do próximo, do que propriamente de preocupação com a alma humana. É isso. Espero contar com seu apoio, vamos à luta. Não adianta a gente pensar que nós não temos nada a ver com isso, nós temos algo a ver com isso sim. As decisões, seja aqui embaixo, numa Câmara de Vereadores, seja lá no Senado, que é a instância maior do ponto de vista de política, ou lá no Palácio do Planalto, são tomadas a partir da decisão que você tomou, a partir do voto que você inseriu lá na urna.